Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Luciana Santi Beretta, que é diretora do hospital aqui de Casca. Nós vamos conversar com a Luciana em 2 minutinhos, logo após nosso intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da Luciana, a diretora do nosso hospital aqui de Casca. Vamos conversar um pouquinho. Luciana, primeiramente gostaria de lhe agradecer por estar aqui no Sala 203, aqui no Gauchinho.com, conversando um pouquinho conosco, compartilhando, contando um pouquinho da tua história. Boa tarde, seja bem-vinda ao Sala 203. É um prazer estar aqui, Thales. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de eu ter falado que não é o meu forte falar em público e tal, mas fiquei feliz com esse convite e agradecer ao Glauber também, que eu sei que foi por intermédio dele que a gente se conheceu. E muito obrigado pelo convite. Luciana, vamos começar falando um pouquinho da tua história. Tu não é natural aqui de Casca, né? Não, eu sou natural de Nova Palma, que é uma cidade bem no centro, no coração, perto do coração do Rio Grande, que é próximo a Santa Maria. A minha família toda era desse município, tanto da família do pai quanto da mãe. A minha vida, nasci e fui criada no interior, junto com meus pais, no interior de Nova Palma. Então, Nova Palma já é uma cidadezinha pequena e eu vim do interior de Nova Palma. Então, tu morava no interior, tu teve toda a tua infância no interior, então? No interior, aquelas infância boa, de morar perto do vô e da avó, de conviver com primos que iam todo mundo visitar o vô e a avó. Então, uma infância, eu sempre digo que eu tive uma infância e uma adolescência muito boa, muito saudável e com muita história para contar. O meu pai era dono de uma olaria, né? Fazia aqueles tijolos maciços ainda, na época de fazer aqueles tijolos maciços, nem existia tijolo furado na época. E eu, desde criança, assim, ia junto lá para a olaria, ajudava. Quando criança, mais atrapalhava do que ajudava, né? Mas a gente tentava ajudar. Mas estava sempre por lá. O pai que me ensinou a fazer as panelinhas de barro para secar nos fornos lá junto com os tijolos. Então eu fazia as panelinhas que hoje tem no supermercado, tem por tudo para comprar, para brincar. A gente, quando criança, fazia a própria panelinha para brincar, os pratinhos, tudo isso nesse contexto aí de trabalhar na olaria. E desde muito pequena, assim, digamos com 8 anos, eu já ia junto com o pai, porque ele tinha um caminhão, e ele ia entregar tijolo, né, nas obras e tal, e eu ia junto com ele, porque era só ele para descarregar, eram poucos funcionários, né? Os que tinham trabalhavam dentro da olaria, mas com o caminhão era só ele, eu ia junto para poder subir. Ele me botava em cima do caminhão para poder, né, da carroceria, para alcançar os tijolos daqueles do meio,
Os da beiradinha ele conseguia pegar, né? E os do meio, eu que colocava ali para ajudar. Então, sempre essa convivência gostosa com pai e mãe, com vô e vó, essa coisa boa, saudável. E com meus irmãos também, claro, eu tenho 2 irmãos. Tu tem 2, vocês são em 3, então, na 3 família. filhos. 2 filhos e uma filha. Isto. Eu sou a filha mulher e a mais nova, o nenê. O nenê da casa. E aí vocês foram criados, então, trabalhando, né, na propriedade de vocês. E até um momento desistiu de ficar, resolveu vir para... Isto. Nós tivemos sempre muito apoio, assim, dos pais mesmo, há anos atrás, né? Que já faz um bom tempo que eu fiz faculdade. Desde essa época, assim, os nossos pais incentivaram muito a gente a estudar. Eles não tinham muitas condições, assim, né? As condições eram limitadas para a época, mas eles incentivaram sempre a gente a estudar. Tipo, o meu irmão, os 3 filhos fizeram faculdade na Universidade Federal de Santa Maria. O meu irmão mais velho, que foi o pioneiro, né? Que começou indo para a faculdade na época, fez odonto. O meu irmão do meio fez veterinária e eu fiz física. Física. Na real, quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu queria matemática ou química industrial. Não sei, tinha colocado assim, tá. Daí me inscrevi para química industrial na época. E naquele ano deu bastante candidatos por vaga nesse primeiro vestibular que eu fiz e eu acabei não passando no vestibular, no primeiro. Mas isso estava escrito, que eu não deveria passar naquele primeiro ano, porque foi neste ano que a minha mãe desenvolveu um câncer. E eu fiquei um ano inteiro, daí eu tinha terminado o ensino médio, né? E fiquei aquele ano junto com ela em casa, cuidando dela. Então, realmente, não era para eu fazer química industrial, porque, de repente, hoje eu não estaria aonde eu estou hoje. E também eu pude ajudar ela. No outro ano, então, vou fazer vestibular e tal. Daí, fiquei esse ano meio estudando em casa e tal, né? Fiz vestibular, digo, eu vou fazer para física. Fiz para física, passei no vestibular. No primeiro ano, já quando eu entrei na faculdade de física, a gente, na Universidade Federal, tem muitas bolsas dentro da universidade, bolsas de pesquisa. E essas bolsas de pesquisa tu identifica numa área assim que tu gosta bastante e tal. E eu tinha 2 áreas que eu sempre gostei, que foi de magnetismo e também a área de física médica. Já no primeiro ano eu consegui essa bolsa em magnetismo e uma bolsa também na área de radioterapia lá no hospital universitário, porque o hospital universitário ficava bem em frente, tinha só a avenida que separava o prédio da física do hospital. Daí eu conseguia ter a bolsa nesses 2 lugares e fui levando isso durante toda a faculdade, né? A gente também tinha estágios, da aula nas escolas, lá em Santa Maria, e eu ia levando essas 2 bolsas, porque tu podia ser em horários depois da tua aula, ou, né? Tu podia... Intercalados, né? Intercalado. Ia para a universidade de manhã cedo e voltava para casa de noite. A Universidade Federal tem isso, tu tem um convívio maior ali, né? E era durante o dia a faculdade. Nisso, foram se passando os 4 anos e meio de faculdade. Quando eu estava no último semestre ali, o professor, o que me orientava no magnetismo, me convidou para eu fazer mestrado, que ele teria uma bolsa de mestrado lá em Santa Maria para eu fazer o mestrado. E eu disse para ele que eu ia fazer, contanto que eu ainda conseguisse ter essa ligação com a radioterapia, o setor de diagnóstico lá do hospital universitário. E ele não se opôs, tanto é que se não atrapalhasse o mestrado, eu podia fazer. Continuei no mestrado, quando eu estava finalizando o mestrado, e até a seleção pro doutorado em física, né? Daí o professor disse, Luciana, vamos fazer um projeto e tal para te concorrer à bolsa de doutorado? Eu disse, olha, sim, eu gostaria muito de fazer o doutorado, porém, eu não gostaria de fazer tudo aqui em Santa Maria, eu gostaria de fazer alguma coisa fora, né? Daí diz ele, sim, vamos conseguir então alguma coisa fora para ti também
estudar fora daqui. Entrei no doutorado e tal, lá sempre teve bolsa, então, como eu falei, fazia o mestrado, tinha uma bolsa, tu conseguia se sustentar na época. Hoje em dia eu não sei mais os valores de bolsas, assim, para estudar, mas na época, tanto do mestrado quanto do doutorado, eu me sustentava, pagava aluguel, tudo com essa bolsa. Com a bolsa. Depois, fazia um ano e meio que eu estava no doutorado, a gente teve um congresso em Porto Alegre, né? E a gente tinha muito congresso, assim, não muitos fora do país, mas dentro do país mesmo, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, e tudo isso a gente tinha acesso. Até isso a gente conseguia, através de projetos e coisa, valores para viajar. Nesse congresso em Porto Alegre veio um pessoal da Itália, do Instituto de Turim, né, na Itália, vieram para o congresso e eles trabalhavam mais ou menos nessa mesma área que nós tínhamos o projeto em Santa Maria, no magnetismo. E o meu professor, o meu orientador de Santa Maria, me apresentou para eles e tal, dizendo que eu tinha interesse em fazer uma parte do meu doutorado na Itália e tal. E eles disseram que eles também tinham interesse em me receber lá, e foi assim que a gente começou esse trâmite de eu ir para a Itália fazer uma parte do doutorado. Foi então que 2 anos do meu doutorado eu consegui fazer lá em Turim, nesse instituto, que era muito conceituado nesta área que eu fiz de magnetismo. Fui para lá, então, e antes de ir, o professor veio de novo, o professor de lá, da Itália, veio para Santa Maria, e a gente conviveu ali mais uma semana, conversando e tal. No último dia que ele estava em Santa Maria, ele disse que tinha conversado com a esposa dele. Sabe que as famílias italianas lá não são que nem a gente aqui, que conversa com todo mundo e tal. Eles são mais fechados, né? Eles se preservam bastante. Ele disse que tinha conversado com a esposa dele e que se eu fosse para lá fazer o doutorado, eu estava indo para lá fazer o doutorado, eu poderia ficar um tempo na casa deles até conseguir algum lugar para ficar, porque eu ia chegar lá sem conhecer ninguém, né? E eu disse que sim, que eu aceitava. Imagina se eu não ia aceitar. Só que ele disse, tem um porém, a gente tem 3 crianças. Eu disse, não tem problema, vamos lá. Cheguei lá, eles foram me buscar no aeroporto lá de Turim, né? A viagem aquela que, na época, eu fui da base aérea de Santa Maria para Porto Alegre, de Porto Alegre a São Paulo a Paris, de Paris a Turim. Um dia praticamente viajando, 2. Quase 2, porque era, né, uma função. Daí, cheguei no aeroporto, estavam lá, a família toda me esperando. Né? Meu Deus, foi uma coisa... Só que a família toda me esperando, eu cheguei, mas as minhas malas não, claro, né? Com toda essa função. As malas foram chegar 2 dias depois. Mas isso faz parte do contexto. Daí fui para casa deles, né? Já de cara adorei as crianças, principalmente o pequenininho, tinha uns 6 meses na época, o pequeno. Um outro de 3 e a outra de 5 aninhos. Daí fui para casa deles e tal, a princípio para ficar 2 meses, né? Até achar algum lugar, conhecer mais algum estudante e tal, que pudesse dividir. Quando estava perto de fechar os 2 meses, eles vieram me dizer que tinham conversado entre eles, que se eu quisesse, eu podia permanecer o tempo todo, no período que eu ficasse na Itália, na casa deles. E foi isso que eu fiz. Fiquei esses 2 anos na casa deles, que eles me incentivavam a viajar nos finais de semana, a conhecer gente, me levavam para lugares. Quando eles viajavam, sempre me convidavam para ir junto. Então, foi um convívio, assim, com uma família maravilhosa e que me fez muito bem no período, porque me acolheu como da família, né? Que era uma coisa que eu não esperava muito, mas, assim, foi uma coisa sem explicação, assim. Até hoje a gente tem contato ainda. Contato não, a gente conversa bastante, né? Por mensagens e tal. A gente se viu só uma vez depois que eles estiveram a família toda no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, depois que eu já estava casada, eu e o meu marido fomos até o Rio de Janeiro encontrar eles.
Mas são pessoas assim que o dia que eu voltar lá, eu sei que eu vou ser bem acolhida por eles. Então foi uma fase muito boa também na minha vida. Claro que eu morria de saudade da família e tal, né? Tá lá longe não é muito fácil. Mas eu fiquei esses 2 anos sem voltar, porque eu pensava assim, pá, tô aqui, vou aproveitar. E lá também eu tinha bolsa, e era uma bolsa boa, né? Eu ajudava um pouco em casa financeiramente, assim, eles, mas era um valor ilusório, assim. Então, eu pensava, bah, eu tenho que aproveitar enquanto eu tô aqui para viajar, para conhecer outros lugares, porque eu não sei se um dia eu volto ou não para cá, né? A gente não sabe o futuro. E daí, viajei muito para vários países da Europa, conheci muita coisa. Tinham colegas meus que estavam em outros países, que eram de Santa Maria ou de Porto Alegre, que a gente já se conhecia da física, né? Então, tinha colega na França, tinha colega na Bélgica, e a gente se visitava na Espanha. Então, a gente se visitava e daí continuava com esse convívio e conhecendo vários lugares. Então, tu teve uma oportunidade ímpar, né? De sair do Nossa. país e também saiu de casa, saiu praticamente de casa, né? Santa Maria, que é ao lado da onde vocês moravam. Tu saiu e foi para ficar fora do país 2 anos. 2 anos, sim. Daí acabou esse período lá, voltei para concluir daí o meu doutorado lá em Santa Maria. Então, tu concluiu o doutorado em física. Em física, sim. E como é que surgiu esse desejo de fazer física? Por que fazer física? Porque eu sempre gostei muito da área das exatas, né? E daí eu pensava, porque eu gostava de dar aula, mas não era aquele, nossa, só vou dar aula. Então, se eu fizesse matemática, né? Eu pensava assim, se restringe um pouco só a dar aula, né? Não só, mas é mais parte. direcionado a isso, a dar aula. Física não, ele abre muitas portas para trabalhar em laboratório, para laboratórios de pesquisa, eu sempre gostei muito disso. Tanto é que quando eu estava concluindo lá em Santa Maria, que eu voltei para concluir, daí fazer a apresentação, então, da minha tese de doutorado, o professor, meu orientador, passou num concurso no Rio de Janeiro, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E ele me disse, quando tu terminar, se for teu desejo, tu pode ir trabalhar comigo lá no Rio de Janeiro. Tá, isso, nossa, né? Era muito o que eu queria, assim, além de dar umas aulas, poder trabalhar nesse Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ou pelo menos ia tentar ir, né? Não sabia certo se ia dar certo ou não, mas ia tentar. Só que nesse intervalo de tempo, eu reencontrei meu atual marido, quando eu estava ali terminando. E ele estava morando em Lajeado, na época. Daí, a gente se reencontrou, que nós tínhamos, digamos, terminado antes de eu ir para a Itália, né? E reencontrei ele, a gente se acertou, né? Voltou a namorar e tal. Daí eu pensei, acho que eu não vou embora. Acho que eu vou para Lajeado. Acho que vou para Lajeado. Daí foi realmente isso que aconteceu. Eu defendi o doutorado. Antes ainda eu já dava aula em Bento Gonçalves, hoje é o EIF, na época era Cefet. Cefet. Então eu dava aula à noite no Cefet, só que eu ia de Santa Maria para Bento? Para Bento. Nossa, longe. Mas ficava daí 2 dias lá, dava aula, aqueles juntava todas as aulas em 2 dias, voltava para Santa Maria, no final de semana parava em Lajeado ainda, né? E daí foi nisso que a gente, em pouco tempo depois, noivou e casou. Antes, um pouquinho de casar, surgiu em Lajeado que iam colocar o aparelho de radioterapia. E era uma coisa que eu sabia trabalhar por conta da bolsa que eu tinha no Hospital Universitário lá em Santa Maria. Daí se encaixou de eu ir terminar o doutorado, ir morar em Lajeado, casar, trabalhar no Hospital de Lajeado, na radioterapia, e dar aula em Bento.
Então, de Santa Maria, Nova Palma, Itália, toda essa história, eu acabei em Lajeado, morando lá. Nós ficamos morando em Lajeado uns 7 anos, eu acho, por aí. Então, eu trabalhava o dia todo lá no hospital, né? De noite ia dar aula em Bento. Não todas as noites, então era tranquilo. E essa foi o nosso convívio. Montamos a nossa vida em Lajeado. Eu gostava... Nossa, o Hospital de Lajeado, claro, é enorme, é regional lá para todo o Vale do Taquari, mais um pouco, né? Eles têm muitas especialidades, era... É como se fosse Passo Fundo para nós aqui. Isso. Mais ou menos isso, por as cidades menores da região. Isso, só que em Passo Fundo tem vários hospitais. Tem o São Vicente, o IUHC e o IOT lá, que agora é São Vicente também, né? Isso. O Clínicas é o HC. É o isso. HC, mas tem né, não da Unimed. Tem o da Unimed, tem hospital, tem eu acho mais uns 2 ou 3, tem hospital municipal também lá. Tem vários hospitais lá em Passo Fundo. E Lajeado também é menor, então e se concentrou num hospital que... Num único hospital lá. Se desenvolveu muito. Imagina quando eu comecei lá, essa ala toda nova do centro de diagnóstico e tudo do hospital, estava começando. Hoje em dia, nossa, né? Referência. E daí eu comecei a trabalhar lá, eles me contrataram ainda quando estavam instalando a máquina de radioterapia, né? Então, eu participei de toda a organização do setor ali da radioterapia, na época. Então, tu pega um pouquinho dessa parte também administrativa, essa parte de como é que vai para formar o setor, que não é simplesmente bota a máquina lá, bota funcionar e liga na tomada e está funcionando. Isso, não é assim, né? Tem toda a parte técnica, tem a parte administrativa de contratação do pessoal, tem a parte também de organizar junto às unidades de fiscalização e tal. Creio eu, bem burocrático. Nossa, muito, muito burocrático. E foi nisso que eu acabei trabalhando lá há alguns anos, né? Fiz muitas amizades lá dentro do hospital, era bacana mesmo. E o meu esposo, que é formado em zootecnia. E fez mestrado em nutrição animal. Então, ele faz as fórmulas de ração. Ele trabalhava na Languiru, lá em Estrela, ali. Estrela, lá já. Que é na beira da faixa ali, que vai para Porto Alegre, né? Ali em Estrela. Ele trabalhava ali, então a gente morava em Lajeado, cada um com o seu trabalho. Eis que passaram alguns anos, a gente nessa vida, assim, ainda sem filhos, só nós dois, trabalhando bastante, né? Deu uns contratempos lá no trabalho dele e ele saiu desse trabalho, lá dentro da Languiru. E pelo destino, ele conseguiu um trabalho aqui na Mig Plus, por conta de um amigo dele que tinha conversado com o Magione, que é um dos chefes aqui da Mig Plus, né? E ele conversou com o Magione, então, na época, e convidou ele para vir trabalhar aqui, que era para vir conhecer a Mig Plus, conhecer um dos donos da Mig Plus, que na época era o Lanes, que já faleceu, que agora ainda tem o Flauri, né? Daí, ele veio, conheceu o Lanes, conversaram. 2 dias depois, ele estava trabalhando aqui e eu lá em Lajeado. Então, ele ia só final de semana, sabe? Essa coisa. Voltamos a namorar, né? Porque só de vez em quando. Mas até que surgiu o filho nessa história, né? Então, eu engravidei nesse período que o Carlos trabalhava aqui em Casca. E eu lá em Lajeado. E nasceu o filho. Na gravidez e tal, permaneci lá, né, no meu trabalho, o Carlos aqui, tudo certo. Foi uma gravidez muito tranquila mesmo. Quando o filho nasceu, ele tinha 8 meses por aí. Eu pensei, não tem condições. Cada um numa cidade, com um filho pequeno. Será que é isso que a gente quer da vida, né?
Conversamos e tal, diz o Carlos, vamos embora então com a gente, vamos todos embora lá para Casca. Bora para Casca. Casca era mais ou menos que nem Nova Palma, né? O povo muito parecido, assim, tudo de origem italiana. Vim para Casca, então junto eu e o filhote, viemos morar aqui. Na época daí eu, né, saí do trabalho lá e tudo. Na época, e agora? Vou fazer o quê, né, em Casca? Eu era doutora em física, tinha experiência nessa área também hospitalar, mas, né, aqui não tinham tantas oportunidades assim. de trabalho na tua área, né? Isso. Daí, na minha área, claro, porque no mais eu sempre digo, aqui tem bastante Não, opções de oportunidades trabalho. tem bastante. Só é aquela questão, não é a área que tu... Isso. Daí, surgia para dar aula num colégio ou para dar algumas horas na UPF, mas nada daquilo concreto, assim, tá. Agora arrumo alguém para cuidar do filho e vou trabalhar, né? Foi que surgiu umas mudanças aqui no hospital, aqui em Casca, que queriam, então, demitir a pessoa que estava, na época, como administradora do hospital, e o presidente do hospital, na época, era o padre. O padre aqui da paróquia eram os que... Porque o hospital era, na época... Da paróquia. Da Mitra, né? Isso. Então, era o hospital... Era o padre que era o presidente. E os demais membros da diretoria eram membros da comunidade. Mas o pároco, né? Daí, me chamaram se eu tinha interesse e tal. Eu digo, tenho. Não vou saber tudo de primeira, mas eu estudo, eu aprendo. Claro que eu tenho interesse. Eis que fiz umas quantas entrevistas, né? Com um psicólogo que era também da diretoria na época. Uma e duas, e aquilo... demorou um pouco, mas por trâmites que também envolviam outras coisas. Claro, hoje eu entendo. E eu pensava, meu Deus, como está demorando essa resposta, né? Eu ansiosa para conseguir. Eis que um dia, então, o Lanes, que era o dono da Mig Plus, que morava em cima do apartamento onde eu moro até hoje, me chamou na casa dele. Eu digo, nossa, de noite, assim. Me chamou lá e disse, Luciana, tu pode subir um pouquinho aqui em casa, que eu precisava conversar contigo? E eu chego lá na casa dele, estava toda a diretoria do hospital numa mesa, jantando na casa dele. Iam jantar, não tinham jantado ainda, que queriam me conhecer. E todos começaram a me fazer pergunta, né? Sobre a minha formação, sobre a minha disponibilidade para o trabalho, sobre o que eu tinha para oferecer para esse trabalho. Eis que, claro, que a adrenalina subiu, desceu, eu devia estar roxa, né? Uma que eu não estava preparada para aquilo e a maioria daquelas pessoas que estavam ali eu nunca tinha visto. O padre eu tinha visto na igreja e o Lanes, porque era meu vizinho. Os demais, eu não tinha ideia quem eram. Primeiro contato com a diretoria. Contato com a diretoria. Pé direito. E sem contar que um desses membros também era o prefeito da cidade, sabe? Eram pessoas assim, era o secretário da saúde, era o prefeito, né? Daí conversamos e tal. Quando terminamos a conversa, o Lanes disse assim, agora tu pode descer que nós vamos jantar. Nem pra janta, né? Não convidar nem pra janta, né? Não, tu é... A sabatina, passou a sabatina, Isso, daí... agora vai que a gente vai conversar. Daí, passou uns 2, 3 dias, eles me chamaram que a vaga era minha. Digo, vamos lá, né? Daí que era pra eu ir lá no hospital, eu nunca vou esquecer. Numa quarta-feira, eu acho, de meio-dia, na troca do plantão, que era 1h, né, às 13 horas, que era para eu ir lá, que eles iam me apresentar para os funcionários. E eu, nossa, vamos lá. Cheguei lá no hospital, estavam todos eles
reunidos, os funcionários do dia, né? E até tinha uns da noite que estavam lá, todos em círculo, assim, e a diretoria me apresentou para eles. A partir daquele dia, então, eu assumi a administração do hospital. Vou dizer que não foi fácil, não é fácil nunca, até hoje, já fazem 13 anos que eu estou ali. Não está longe de ser fácil, cada dia é um desafio novo. Mas depois que eu entrei, eu senti necessidade, né, de estudar mais um pouquinho. Porque, vamos dizer, claro que tudo que eu estudei no mestrado, no doutorado, para alguma coisa sempre serve, sempre aproveita, com toda certeza. Mas eu precisava de alguma coisa da administração do hospital. E eu fui em busca de uma pós-graduação, depois de estar ali. Então, não foi fácil, porque eu ainda tinha o filho pequeno, né? Que é o Lucas, o nosso filho, que hoje está com 16 anos, na adolescência, um menino muito querido, apesar de ser adolescente, né? Que a gente sempre tem uma coisa assim, chegou na adolescência, meu Deus. Tá na idade ótima, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em administração hospitalar em Porto Alegre. Eu ia de 15 em 15 dias, sexta o dia todo e sábado até sexta era manhã, tarde e noite, e sábado manhã e tarde. Voltava sábado de noite, voltava para o trabalho e tal. E isso, na época, vou te dizer, eu fiz eu pagando, sabe? Nem isso porque, inclusive, o hospital não estava em tão boas condições, né? Tinha bastante coisa para melhorar, para organizar. E eu nem tinha... Eu ficava receosa de pedir ajuda para o hospital para isso. Então, desde a passagem, estadia, tudo, eu paguei para fazer isso, porque eu precisava aprender e eu queria oferecer mais de mim. Para oferecer mais condições técnicas, né? Para melhorar as condições do hospital. E vem melhorando, cada dia. Ai, espero que sim. É para isso que a gente trabalha todo dia lá. A gente tem uma equipe ótima de trabalho. Eu sempre digo, tá longe da perfeição. Nenhum de nós é perfeito, porque somos humanos. A gente é humano lá, a gente precisa comer, dormir, o que a gente conversava antes, né? Então, somos humanos, mas estamos ali para oferecer o melhor que temos para a nossa comunidade e região. E o hospital ele vem se desenvolvendo e vem se transformando em regional também aqui, né? Vai se transformando em polo também em saúde. Com o tempo, vai crescendo também essa parte de saúde aqui em Casca, né? Sim, para isso que a gente vem procurando melhorias e tal. Começou também, as melhorias partiu principalmente da reforma de todo esse hospital, que foi um projeto ainda da época em que o Lanes, porque assim, como eu comentei que quando eu entrei era o padre, o presidente do hospital, quando aquele padre era o padre Adelar na época. Quando o padre Adelar foi transferido para Passo Fundo, veio o outro pároco substituir ele. E esse pároco, que era o padre Luiz, ele disse, olha, eu não entendo nada de hospital, eu acho que não é minha função ser presidente do hospital, eu posso até ser vice, mas eu gostaria que alguém da comunidade assumisse como presidente. E foi então que o Lanes Milhavaca assumiu como presidente. E já na época dele, como ele era um visionário, né? Ele tinha muito isso de melhorias, tanto é que olha o tamanho da Mig Plus, né? Olha o que é a Mig Plus, né? Então, ele foi visionário, inclusive, em relação ao hospital. E ele disse, nós precisamos melhorar este hospital. Ele plantou a sementinha. Sempre precisou de um projeto, então, para melhorar a estrutura, para mexer na estrutura. Ele pagou na época do bolso dele, porque o hospital não tinha condições de pagar. Ele pagou um projeto de reforma do hospital. Ele acabou ficando só 1 ano e pouco como presidente, depois ele veio a falecer, né? Mas essa sementinha que foi plantada na época dele foi cultivada depois pelos próximos presidentes que vieram.
E foi com isso que foi ido atrás de emendas parlamentares e tudo para reformar o hospital. Então, tudo isso foi com emendas parlamentares. Claro, não chegou todo o dinheiro, porque uma reforma, tu pensa que tu vai gastar 100, tu gasta 150, né? Então, teve outros membros da comunidade que ajudaram, que emprestaram dinheiro e foi reformado tudo. Depois disso, também a gente se tornou referência em otorrinolaringologia, onde hoje a gente atende 42 municípios da região. Se tu for lá hoje, lá no hospital, não tem nenhum do estacionar ali ao redor do hospital, porque está cheio de carro, de pessoas de todos os municípios aqui da região norte que vêm ser atendidos aqui. Então, são feitos 240 consultas mensais de otorrino e no mínimo 30 cirurgias mensais. Então, para toda essa população aqui do norte. Então, nisso também o nosso hospital se tornou conhecido e referência para regional, né? Para toda essa região. Agora, com esse projeto novo que a gente tem para ampliação do hospital, que está realmente precisando, né, de mais leitos e nova estrutura. Então, este valor que veio agora, que vai vir, não veio ainda, mas que está já destinado. Cair na conta. É isso, é destinado exclusivamente para a obra. Então, esse dinheiro vai ser usado exclusivo para ampliação do hospital, onde a gente tem um terreno muito grande lá atrás do hospital e vai ser construído 2 pavimentos. O andar de cima, então, vai ser todo de leitos de internação hospitalar, vão ser 22 leitos a mais do que temos hoje, né, de internação, com posto de enfermagem, com tudo que a vigilância exige. E embaixo vai ser um centro de diagnóstico, então, com desde esses aparelhos que a gente já tem vão para esse novo centro e mais os que a gente vai adquirir com o tempo. E o setor de nutrição. Isso vai ser lá porque a gente não está... Hoje em dia é muito pequenininha a nossa cozinha e para ampliando o hospital, tu precisa também ampliar esse setor da cozinha. Então, temos bastantes projetos, bastante coisas ainda para fazer, tudo em prol da nossa comunidade, né? Aí, falando em prol da comunidade, me chama muita atenção, né? Porque às vezes as pessoas não falam, não se comenta, né? O que as pessoas fazem de forma voluntária. Exemplo do Lanes, né? Que pagou o projeto Bolsa. E não é pouco, né? Às vezes a pessoa tira do bolso, né? E faz um investimento e nem divulga, né? Não. As pessoas que mais ajudam são as que não divulgam. Não estão aí para... Normalmente, dependendo, né, o caso, dependendo da pessoa, já está ali, né, falando. Isso, eu creio que poucas pessoas também sabem que de forma voluntária, né? Sim. Pagou o projeto, não sei quanto deu, com certeza não foi pouco, mas foi lá e tirou do próprio bolso. Sim. Isso é bacana de se ver, né? Muito bacana. Outras coisas que se veem, que se faz voluntariamente também é a própria diretoria do hospital, que eles não são remunerados para isso e fazem muitas coisas também pelo hospital, né? Ao contrário, né? Acabam tirando o seu tempo, que muitos, o tempo é dinheiro para todo mundo. Então, acaba abrindo mão, às vezes, de fazer algum negócio, de estar na empresa ou no seu trabalho, para estar aí junto com a comunidade prestando, né, de forma voluntária. Isso também é bem interessante. E parabenizar quem tem ainda essa iniciativa, quem faz isso e quem mantém de fato o hospital de pé, né? Porque se não tiver diretoria, não tem hospital. Sim. Não é? Eu sempre digo, é uma cascata, né? É a diretoria, é a administração, são todos os funcionários que desempenham muito bem o seu papel. E o paciente. Se não tiver todos, não existe hospital. Não tem por que ter, né? Então, é tudo um conjunto, claro. Às vezes tem algumas coisas para melhorar, mas é normal. Normal. Todo lugar. Normal, né? É isso que eu digo. Se a gente for para nossa casa, tu chegar em casa, tu olhar e não tiver nada para arrumar na tua casa, tem algo errado. Sempre tem alguma coisa. Sempre. A gente mesmo tem muita coisa para melhorar, imagina no contexto todo. Num contexto onde tu envolve várias pessoas, vários profissionais, uma estrutura maior. Com certeza tem.
Isso aí, isso aí. Mas o bom é ter a consciência de estar trabalhando para melhorar o mínimo possível, o máximo, dentro das possibilidades. Isso, é isso que a gente tenta, né? Porque não adianta também achar que pode dar o passo maior que a perna em qualquer situação, Exatamente. né? Em qualquer situação. Seja em casa, como tu falou, seja na comunidade, seja no teu trabalho. Tem que ir com calma e conforme a gente consegue. Isso tá aí. Lu, qual que é o teu planejamento para o futuro? Meu planejamento no futuro? Tu esteve, né? Falamos do teu passado, falamos do teu presente e do teu futuro. A Lu pretende continuar em Casca? Não pretende? Qual que é o teu planejamento? Qual que é a tua ideia? Qual que é o teu pensamento para o futuro? O que eu vou te dizer? Tu sabe que a gente, quando se fixou aqui, porque daí, né, vamos nos fixar em Casca, moramos, então compramos o apartamento onde a gente mora, tudo, para se fixar aqui, residência aqui em Casca mesmo. E é isso que a gente pensa sempre. Lá, o dia que a gente se aposentar, que tiver mais velho, eu acho que daí sim, eu penso, quando eu não for mais uma pessoa atuante no meu trabalho, eu acho que daí eu tenho que deixar espaço para outra pessoa, né? Então vai chegar o dia que isso também vai acontecer. Tomara que não seja agora, né? Não, já tem muito tempo ainda pela frente. Mas o dia que acontecer isso, que eu não for mais ativa no que eu trabalho. estou fazendo, a minha ideia e a do meu marido é voltar lá para onde moravam os meus pais, que hoje já faleceram, né? Voltar para lá e criar gado, fazer alguma coisa assim, porque eu me criei nisso, né? No trabalho para fora. E o meu marido sabe fazer comida para os bichos, então a gente pode juntar as duas coisas. Quem sabe Mas isso lá para nossa aposentadoria, por hora aqui em Casca e continuar crescendo profissionalmente. Isso aí. Lu, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, dedicar um pouco do teu tempo, conversar conosco, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Parabéns pela condição do hospital aqui de Casca também. A gente vê melhoras significativas todos os dias. Claro, sempre tem para melhorar, é natural, né? Mas a gente sempre vê o hospital em busca de mais oportunidades, mais recursos, mais especialidades. E a gente sabe que isso é um caminho que tem que ter vontade e muita persistência, né? Tem que batalhar muito para tu conseguir trazer mais oportunidades para nós, para a nossa região aqui de Casca. Então, parabéns por esse trabalho que tu vem fazendo, vem conduzindo o hospital. E, novamente, muito obrigado por estar aqui. E lhe deixo espaço, né, para caso a gente não conversou algo também, por favor, fique bem à vontade. Claro que numa trajetória de 50 anos, né, a gente tem bastante história para contar. Com certeza várias ficaram... Para uma próxima oportunidade. Opa! Mas eu agradeço muito esse espaço de estar aqui. Agradeço ter te conhecido, conhecer esse espaço. Eu acho que é muito bacana mesmo esse trabalho que vocês fazem aqui de contar um pouquinho das histórias das pessoas, porque às vezes quem olha de fora pensa, como é que aquela lá está sentada naquele lugar? Que acha que caiu do céu. Caiu do céu. Alguém colocou ela ali. Foi né? quem colocou? Sempre assim, teve sorte. Isso. A sorte. É normal, a gente sempre fala. Esses dias a gente conversa muito com pessoas, né? Mas algumas pessoas, mas teve sorte. Mas a sorte pode vir acompanhada de muita coisa. De muito trabalho e principalmente muito estudo. É isso aí. E que não pode... Tu pode ter sorte, mas se tu não estiver preparado... Por isso que eu digo, e é todo dia tu tá aprendendo alguma coisa. Isso não deixa de ser um estudo. Com certeza. Um estudo para ti mesmo e para quem te rodeia. Perfeito. Muito obrigado, Lu. Eu que agradeço. Um bom dia. Muito obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã aqui no Gauchinho.com.
Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.